Você só será feliz, você vai ter dinheiro, sucesso, um trabalho, você vai ser próspero, vai ter energia para você realizar as coisas que você precisa. Você vai ser verdadeiro com você mesmo e com os outros. Ou seja, as coisas boas, né? Realizar seus sonhos, tudo aquilo que você quer nessa vida, você vai conseguir quando você estiver ok na relação com seus pais. Você pode fazer qualquer outra coisa, terapia, tratamentos, medicamentos, qualquer coisa. Exercício físico, qualquer outra coisa para te ajudar. Mas se você, que ajuda, né, essas coisas, mas se você não focar na raiz de todos os seus problemas, não vai te ajudar. E a raiz é exatamente a relação que você tem com seus pais. Como que é a relação que você tem com seus pais? Você aceita eles do jeito que eles são? Das coisas que eles fizeram para você? Você honra os seus pais? Você já perdoou as coisas que você não gostou, que eles fizeram para você? As coisas que eles fizeram e que não fizeram? Porque quando você não aceita que você teve esse pai e essa mãe, você está lutando contra a realidade do que foi. Ou seja, de tudo aquilo que aconteceu no seu passado, na convivência com eles. Por quê? Porque assim, a gente tem que entender que o nosso pai e a nossa mãe, aqui nessa vida, não foi por acaso. Não foi uma escolha aleatória. E que na verdade nem foram eles que escolheram você. Foi você que escolheu eles para nascer em tal família, ter esses pais. Antes da gente reencarnar, a gente escolhe cuidadosamente que pais a gente vai ter. Assim como a localidade que a gente nasce, a gente vai ter irmãos ou não, se a gente vai morar de repente junto, né, nessa família, com os nossos avós, com tios, com primos, ou se a gente vai morar somente com os nossos pais, se vai ter um animal de estimação, tudo, praticamente tudo a gente escolhe com a ajuda dos nossos mentores espirituais, aquilo que vai nos dar condições para a gente realizar o nosso propósito nessa vida. Então, não é uma escolha aleatória. Entenda que você escolheu o seu pai e a sua mãe. Então, eles são os pais ideais e perfeitos para aquilo que você veio realizar nessa vida. Mas aí você pensa, como que pode ser perfeito se eles fizeram isso, aquilo desagradável, que fizeram muitas coisas erradas comigo, que não me amaram, que me prejudicaram, que fizeram isso, aquilo? Como que pode ter sido certo? A questão é a seguinte, você está olhando essa convivência que você teve ou tem com seus pais com a visão do seu ego negativo, do seu eu inferior, ou com a visão da sua alma? Se você enxergar com a visão e continuar enxergando com essa visão do seu ego negativo, da sua criança interior ferida, você não consegue aceitar, você não vai sempre rejeitar, não vai conseguir perdoar, não vai entender o porquê que você escolheu esse tipo de pai e de mãe. É somente quando você se conecta com o seu eu superior, você começa a receber respostas, intuições, direcionamentos, entendimentos do porquê, exatamente do porquê que você escolheu esses pais e do porquê que você teve que passar por tudo que você passou. Sem mais, sem menos. Você teve exatamente aquilo que você precisava.
Então a gente pensa assim, né? Com a visão do eu superior. Aquela situação desagradável, horrível que eu passei, que eles fizeram coisas erradas com você. Pense o seguinte: você escolheu passar por aquilo porque você precisava, porque foi através desse desafio, desse problema, que primeiro você teve que de repente pagar alguns karmas negativos, algumas pendências que você precisava. Mas com isso, você transmutou os seus karmas e isso foi liberado da sua energia. Então você ficou o quê? Com uma energia mais leve, mais positiva. Porque isso foi pago. E segundo, porque de repente nessa situação você precisava ter um aprendizado, uma vivência, uma experiência. Ter certos aprendizados para você sofrer, sim, para você ter certas dores, para você viver essa experiência negativa. Sabe para quê? Para que no futuro, quando você se tornar adulto, iria chegar um momento que, por conta dessas situações negativas que você viveu, gerou um monte de traumas, feridas, mas muita motivação, muita força, muita garra para você lutar, para que quando você se tornasse independente, você fizesse diferente, totalmente diferente daquilo que os seus pais fizeram para você. Por exemplo, vou dar um exemplo. De repente você é uma criança que nasceu numa família assim muito humilde financeiramente. Era muito difícil as coisas, você não tinha quase nada, você passou muita fome e você sofreu muito por isso, por essa pobreza. E aí, quando você cresce, você tem essa intensa motivação, essa intensa garra, força para você não viver, continuar vivendo nessa pobreza. E aí você luta com tudo, você vai atrás para buscar riqueza. E aí você vai atrás, você se esforça demais, demais para mudar essa vivência horrível, né, que você teve na sua infância. E aí você consegue. E aí você vira o jogo depois de adulto e você consegue ir para a extrema riqueza. Você estava na extrema pobreza. E aí você vai agora, depois de adulto, para a extrema riqueza. Entendeu? Você dá essa reviravolta de um extremo para o outro. É geralmente isso que acontece. Por isso que fala, quando você chega ao fundo do poço, é o melhor lugar para você estar. Porque ali não tem outra. Só tem para você subir. E quando você sobe, por você ter sofrido tanto, você vai com garra e tudo e você dá essa reviravolta intensa. Você muda totalmente a sua vida. E claro que nesse processo, você tem muitos aprendizados, muitos ensinamentos, muitas superações. Não é, claro, não é uma coisa fácil, né? É uma conquista, na verdade. Né? Mas é aí que você evolui, que você cresce, que você aprende. E que você passa por tudo aquilo que você se propôs a se realizar nessa vida. É muito diferente de, por exemplo, quando uma criança nasce numa classe média, onde as coisas são assim, tem aquele equilíbrio, não tem tantos altos e baixos em comparação com uma pessoa, né, que está numa situação muito difícil, que nasce, né, numa família muito difícil. Ela tem, assim, praticamente quase tudo, né? Tem aquilo, o básico, o necessário, mas também ela não é rica, né? Assim, ao extremo, para ter coisas, assim, super confortáveis, assim, o melhor, mas também não tá lá na extrema pobreza, né? Não tá faltando nada. Ela tem aquela vida, né, mediana, e as coisas vão
indo perfeitas, né? Praticamente tem, claro, os seus momentos ruins, mas consegue, não é tão assim grave. A pessoa vai dando conta e vai levando a vida, né? E consegue ter uma vida normal, que é você crescer, ter uma infância basicamente feliz. Você cresce, tem muitos amigos, você se forma, você faz uma faculdade, você arranja um trabalho, né? E você vive essa vida mediana. Só que o que acontece? Nessa vida você não tem aquela bagagem de traumas, de sofrimentos do passado, né? Da sua infância, da sua adolescência. E com isso você não... Como que eu posso dizer? Você não surgiu essa motivação dentro de você para você mudar alguma coisa no seu interior. Porque não teve nenhuma situação assim terrível. Você não passou por um trauma assim gigantesco. Entendeu? Por quê? Porque essa família que você escolheu, né? Esses pais que você escolheu, não te proporcionou isso. Não fez com que existissem, no começo da sua vida, situações assim muito difíceis. E aí você continua então a sua vida de adulto levando essa vida mediana, tranquila, meio que equilibrada, né? E aí, em comparação com aquele primeiro exemplo, tipo, você não tem esse crescimento, essa força, essa garra, entendeu? Por exemplo, nem se você quiser se tornar rico, você não tem tanta motivação, tanta vontade assim, quanto aquela pessoa que nasceu na extrema pobreza, entendeu? E você vai ter até mais dificuldade, entendeu? Para querer enriquecer, para ir para a extrema riqueza. A gente percebe que, na verdade, você ter tido pais imperfeitos é a melhor coisa. Porque eles te dão a oportunidade de você crescer na vida, de você mudar o que tem que ser mudado. Talvez eles não consigam mudar, mas você, como você, geralmente os filhos, né, nascem um pouco mais evoluídos do que os pais, os filhos conseguem ter essa motivação, essa consciência um pouco mais elevada do que a geração dos pais, para conseguir superar os desafios que às vezes são coisas assim que vêm da família, de gerações antepassados, coisas genéticas, né? Traços de comportamento, de traços genéticos, né? Que carrega no DNA da família, dos antepassados, que eles não conseguiram resolver ou não tiveram oportunidade. E aí você vem nessa geração e você consegue ter uma evolução, uma melhoria na sua família. E o caso, por exemplo, dessa criança, né, que nasce numa família bem assim desafiadora, né, que tem muitos percalços, muitos desafios no início da vida. Geralmente, como eu falei, ela acaba ao longo da vida dando essa reviravolta e ficando na excelência em relação a essa questão que era muito difícil no começo da vida. E geralmente essa pessoa, ela acaba se tornando um profissional muito bem sucedido exatamente nessa área, nessa questão. E trabalha com isso durante essa vida, se tornando expert nisso, ajudando outras pessoas que estão passando pelo mesmo problema que ela teve e que agora ela é um mestre, um professor para essas pessoas e está ajudando elas e ganha vida dessa forma. Talvez ela nunca iria se tornar esse mestre, esse professor de excelência, esse profissional incrível que ajuda muitas pessoas, se ela não tivesse passado
por tudo de ruim, né? Essa infância horrível que ela teve. E você percebe? Os pais, nesse caso, muitas vezes eles estão inconscientes, né? Da forma deles educarem as crianças, dessa forma equivocada, né? Mas, assim, de uma forma inconsciente, essa forma desequilibrada deles terem agido, ajudou a criança. Você percebe? Ajudou a criança a ter todo esse processo de crescimento e sucesso na vida. É claro que não vamos generalizar que com todas as crianças acontecem essa reviravolta, né? Tem crianças que não conseguem ter essa força de superação e querer fazer diferente. Às vezes acaba se tornando igual aos pais, né? E não consegue ter esse sucesso. Mas crianças assim que vêm assim para lutar, que geralmente são almas um pouco mais evoluídas, né? Que vêm de propósito, escolhem de propósito pais assim, para elas ao longo da vida conseguir ter essa motivação, né? Para fazer diferente, se superar e vencer e ajudar as pessoas, que é esse o propósito da vida dela. Entendeu? É exatamente isso. Quando você consegue enxergar a sua vida e reconhecer que todo o seu passado foi importante e que aconteceu do jeito que tinha que ser, dessa forma equivocada, dessa forma horrível, e você percebe que foi por conta disso que hoje você está onde você está, melhor do que antes, e que se isso não tivesse acontecido, você não estaria do jeito que está, estaria muito pior. Aí você consegue reconhecer o valor que os seus pais lhe deram, mesmo tendo sido dessa forma equivocada. Você entendeu? É uma ajuda meio que oculta, porque se você não é uma ajuda explícita, né? Você tem que investigar, você tem que cavocar, você tem que estudar, para você conseguir perceber que tipo de ajuda que os seus pais puderam te dar. Não foi uma ajuda direta, mas uma ajuda indireta. E que você mesmo teve que se esforçar para, através, né, desse comportamento equivocado deles, você conseguir fazer diferente. E conseguir ser feliz na vida. Ou seja, você não sucumbiu por conta desses padrões equivocados que eles te deram. Você foi atrás, você foi procurar se melhorar, procurar se corrigir. E isso só acontece, sabe quando? Quando você está conectado, ou passa a se conectar com o seu eu superior, com a sua alma. Porque quando você permanece conectado a vida toda, né? Depois que você cresce, com o seu ego negativo, o seu ego negativo, ele não te dá forças, não te dá vontade de querer ser melhor, de querer fazer diferente. Não dá vontade de você se superar. Não dá vontade de você querer se melhorar, de querer estar bem na vida. O que ele tem vontade? O ego negativo só tem vontade do quê? De ficar na mesma, na zona de conforto, naquilo que foi que eles te ensinaram, que é permanecer naquilo mesmo. E no caso, o modo equivocado. E aí você se torna um adulto com comportamentos equivocados. E aí, se você tiver filhos, o que vai acontecer? Você vai educar eles dessa mesma forma equivocada que os seus pais te deram. E aí, nesse caso, será que você cresceu? Será que você evoluiu? Será que você está contribuindo para gerar os seus descendentes de uma forma melhorada, de uma forma mais evoluída que a sua? Ou você está repetindo todos os hábitos, padrões de comportamentos, pensamentos, sentimentos iguaizinhos que você recebeu dos seus pais? Será que a gente está ajudando esse planeta a evoluir, a se melhorar?
ou a gente está contribuindo em propagar cada vez mais essas energias negativas, esses padrões distorcidos e equivocados. Então, eu acho assim, você cresceu numa família que teve pais que não te deram muita educação correta, educação saudável, valores positivos, né, valores de vida, ok. Mas depois que você cresce, quando você torna adulto, você tem a responsabilidade de curar, de reformar em você tudo aquilo que foi errado. Tudo aquilo que, na verdade, vai contra as leis naturais, as leis do universo. Antes de você ter um descendente. Ou seja, você tá melhor com você se curar, procurar ao máximo se curar e se melhorar antes de você ter filhos. Para que você possa educá-los dessa forma melhorada. E antes de você educá-los, é de você atrair um ser aqui, para você gerar aqui na Terra, um ser que tem uma vibração mais elevada. Porque a mãe, quando ela engravida, ela na verdade atrai uma alma que é muito, mas muito semelhante à dela, que tem uma vibração muito parecida à dela. Então, se você tá mal ainda, tá com aqueles padrões antigos, né, de comportamentos, muito do ego negativo, você vai atrair uma alma que é semelhante a isso, que também tem essas questões que não foram curadas, que não foram transcendidas. Agora, se você procurar se melhorar antes de você se engravidar, você melhora a sua energia e aí você atrai uma alma que esteja num padrão mais elevado, muito semelhante ao seu. Eu costumo falar também que a criança, né, que a gente atrai, ou a alma que a gente atrai, para dentro do ventre da mãe, ela é muito mais semelhante à mãe do que o pai. Porque é a mãe que tem que atrair essa criança, né? E o pai não faz essa parte, né, de atração. Mas é a mãe que tem que atrair, até para a criança permanecer dentro do corpo, né, do útero da mãe. Para que tenha uma vibração semelhante. Porque se tiver uma vibração muito distoante, não vai, primeiro nem vai atrair, né? E também não, talvez se atrair, vai provocar, tipo, energias que não vão se harmonizar, pode até provocar um aborto. Claro que aborto tem várias outras questões envolvidas, né? Mas, assim, a mãe, ela tem que cuidar muito da sua energia se quer atrair uma alma, uma criança, que tenha uma vibração mais elevada ou mais evoluída. Por isso que, assim, você vê, né, as histórias ali de grandes mestres, eles se prepararam conscientemente antes de gerar uma criança. Prepararam as suas energias, né, para que viessem seres de alta hierarquia, de uma evolução imensa, para eles receberem como criança, como seus filhos. Então você tem que aprender a honrar os seus pais. Honrar não é concordar com tudo que você viveu, mas sim aceitar o que é preciso aceitar, aquilo que aconteceu. Quando você nega tudo isso, você nega a energia que vem deles. E aí você não vai conseguir se sentir bem na sua vida. Porque o
que você tem hoje, a sua constituição física, o seu DNA, vieram deles. Uma parte da sua mãe e uma parte do seu pai. Se você nega eles, se você exclui eles totalmente, você está negando quem? Você mesmo. E quando você nega você mesmo, a sua vida fica um buraco, fica um vazio, você fica incompleto. E quem é incompleto aqui na vida não consegue ter bons relacionamentos, não consegue ser bem sucedido, não consegue ter um trabalho, não consegue vencer na vida, não consegue nada de bom aqui. Entendeu? Essa completude é fundamental para você ser feliz na vida e se sentir bem. Tudo aquilo que você julga, que você reclama nos seus pais, você vai acabar encontrando nos seus relacionamentos afetivos, né? Então, se você não tem essa parte curada dentro de você, na relação com seus pais, que você fica julgando, criticando, que você não acha certo, quando você for buscar um parceiro amoroso, você vai encontrar exatamente essas mesmas críticas, julgamentos que você encontra, que você reclama nos seus pais. Infelizmente é isso que acontece. A gente acaba se tornando igual àquilo que a gente julga nos nossos pais. Porque quando você vai buscar um parceiro amoroso, uma parceira amorosa para você, a gente tende inconscientemente a buscar e a gostar e a atrair exatamente parceiros que são semelhantes aos nossos pais. Principalmente quando você não tem os seus pais bem resolvidos ainda. Quando você não aprendeu a aceitar o que aconteceu, aceitar o jeito deles, a perdoar, a ser grato. Sabe por quê? Porque você tenta reviver toda essa situação que você viveu com seus pais com o seu parceiro amoroso. E você acha que encontrando uma pessoa que é semelhante aos seus pais, é uma tentativa, na verdade, da sua alma de reviver todas essas situações que você não curou quando você conviveu com seus pais. E agora, quando adulto, você busca reviver tudo isso para tentar curar essas coisas. Só que já tá tudo errado, né? Esse propósito, porque você não precisa curar ninguém. Você não precisa mudar os seus pais. Quem precisa mudar e curar é você mesmo. Né? Você está no caminho errado, tentando procurar mudar os outros, focando nos outros em vez de focar em você mesmo. Se você nega os seus pais, você está se negando essa parte que compõe você. E aí você não fica completo. Você passa a ser um ser incompleto e não vai ter abundância, condição de avançar na vida, de ir adiante, de prosperar, de vencer os seus desafios. Enquanto você julga os seus pais, você está julgando uma parte sua. E aí você não se ama, não se aceita. Como que você pode ter amor próprio se você fica o tempo todo se julgando, se criticando, se rejeitando, achando que você não merece coisa boa? Você nunca vai ser feliz se você não se gostar, se você não aceitar do jeito que você é. E aí, o que acontece? Você vai procurar no outro aquilo que você está buscando, que é o amor, a felicidade. E aí você vai acabar se iludindo. Com o nosso pai, se você não estiver bem com ele,
você não terá ordem na vida, a comunicação vai ficar difícil, não vai ser muito sociável, não vai ter força, energia ativa, você vai ter medo de ir para o mundo e não tem vontade de conquistar e não vai ter objetivos. E com a nossa mãe, você não terá sucesso interior, dinheiro, coragem, dificuldade em progredir em todas as áreas. É como se a mãe ela fosse questões, né, que afetassem problemas mais internos da pessoa. E o pai, questões mais externas, no mundo lá fora. Somente aceitando o seu pai, sem mais, sem menos, você ganha um caminho para o mundo. Ou seja, aceitar tudo aquilo que ele te deu e aquilo que ele não te deu. Aquilo que ele fez para você e aquilo que ele não fez para você. Aceitar exatamente essa medida. É a condição primária para você ter uma vida melhor. E não adianta você fazer mais nada. É impossível você ter sucesso enquanto você rejeita e não aceita os seus pais. Porque você está negando uma parte de você. Negando de onde você veio e também negando todo esse planejamento que você combinou com a hierarquia espiritual para você viver aqui nessa vida. Você pediu por isso. Você pediu para ter esses pais. E aí chega aqui, você nega, você não quer mais, você rejeita, você exclui, você quer esquecer. Sem eles, você não estaria aqui hoje. Então, se você não tem nada para agradecer no passado que você viveu, pelo menos agradeça a sua vida. Eles te deram a vida. Contribuíram, né? Fizeram a parte deles para que você nascesse aqui. Pelo menos seja grato por isso. Quando você acolhe tudo o que recebeu e não recebeu da sua mãe e do seu pai, e você tem consciência que foi dado somente aquilo que eles poderiam ter te dado, que foi atraído para você, e que você não fica colocando culpa naqueles que te deram a vida, e que às vezes ainda você quer mais, ou às vezes você fica tentando corrigir alguma coisa neles, que você não concorda, que você acha que é errado. E se foi essa forma errada deles terem agido, que fez com que você estivesse hoje onde você está. Eu sei que é estranho, né? Como que você pode aceitar uma pessoa agindo dessa forma errada? Mas a questão é que ou você fica chateado, magoado com essas coisas que aconteceram, na visão do seu ego negativo, e não aceita, ou você, com a sabedoria do seu eu superior, você viveu tudo isso, ok, entende que foi necessário, um mal necessário, mas a partir disso, você não deixa assim. Você vai lá e você aprende com isso, você tira uma experiência, e você tira o principal de tudo, que é essa motivação, essa garra, essa força, para você fazer diferente na sua vida. Você não precisa fazer o mesmo. Você faz diferente, da sua forma, do jeito que você quer. Ao invés de você mudar eles pro jeito que você quer, você mesmo faz isso, esse jeito, pra sua vida. E aí fica tudo bem. Desse jeito você aceita como eles são e você fica ok com eles. E aí você segue a sua vida do jeito que você quer. Então, a maioria das coisas que aconteceu na nossa infância, no início da nossa vida, foram maravilhosos, perfeitos, ideais para o nosso propósito, para a nossa reencarnação, para essa reencarnação específica. Graças a Deus aquilo aconteceu, porque senão, hoje,
você não estaria no nível que você está. E assim, não tem nem como a gente pensar assim, e se tivesse acontecido de outra forma, e se eles fossem diferentes. Não existe nem essa possibilidade, sabe por quê? Porque se fossem diferentes, você não estaria aqui, porque eles não seriam compatíveis com o seu propósito que você veio realizar. Eles não iriam atender, não iriam te ajudar você a realizar o seu propósito. Então eles não seriam seus pais. Entendeu? Teria que ser outros. Então entenda que aquilo que aconteceu de ruim é aquilo que você precisava. Mas como você é uma alma evoluída, você se despertou e está consciente desse processo, você entende que aquilo foi necessário. E que você reverteu isso tudo, essa coisa ruim, negativa, para uma coisa boa. Essa é uma das coisas mais maravilhosas, incríveis e fruto de uma alma evoluída. Conseguir reverter uma coisa negativa, um acontecimento negativo, numa coisa boa. E ainda também enxergar uma coisa positiva numa situação negativa. Isso significa o quê? Que você consegue estar alinhado com o seu eu superior. Porque só o eu superior, a sua alma, consegue enxergar uma coisa dessa. E consegue enxergar o lado positivo, uma evolução. E você tira dessa situação ruim uma coisa boa. E aí você aprende a fazer isso com todas as situações negativas da sua vida, que aconteceram no passado ou que acontecem hoje. Você enxerga sempre o lado positivo. E porque você entende também que nada acontece por acaso. Se aquele problema, aquela adversidade aconteceu na sua vida, é porque ali tem algum alerta, algum aprendizado, alguma experiência, alguma coisa está te chamando a atenção ali, que você não percebeu ainda. E aí você conclui também que todos os problemas, as adversidades, são positivos, são bênçãos na sua vida, porque é através deles que você sempre consegue extrair um lado positivo para você se melhorar, para você crescer. Dessa forma, você consegue transmutar as suas energias densas, né? Diminuir a quantidade de energias negativas que você carrega para você ficar mais sutil, para você conviver com as suas energias mais positivas. E energias positivas em você, mais energias positivas do que negativas, faz com que você atraia o quê? Mais pessoas e situações positivas na sua vida. Gerando o quê? Mais felicidade, mais coisas boas para você. E você está produzindo o quê? Mais karmas positivos. Mais sentimentos positivos você cultiva dentro de você, que emanam para fora energias positivas, que faz com que te retorne mais coisas positivas. E dessa forma você percebe que você está agindo nessa vida a favor de Deus e não contra. E todo mundo que age a favor de Deus está sendo um bom filho, uma boa filha de Deus. E o que acontece? Deus te retribui, o universo te retribui com tudo aquilo que você quer, com abundância, com oportunidades para você realizar os seus sonhos. Aquilo que você mais quer na vida, o universo vai te dar, vai te arranjar formas daquilo acontecer, daquilo se realizar na sua vida. Por quê? Porque você está agindo a favor de Deus. E é isso. Quanto mais você agir a favor de Deus, mais coisas boas te retornam. Porque você está seguindo as leis criadas nessa escola, nesse planeta. Quanto mais você for correto, mais as coisas fluem na sua vida. Mais retorno positivo vem para você. Mais merecedor dessas coisas boas você se torna. E também mais rápido você se gradua aqui dessa escola.
E aí você não precisa reencarnar novamente aqui para fazer tudo de novo. Todo esse processo, né, de nascimento, de crescimento, de aprendizado aqui na Terra é desgastante para a alma. E aí você contribui para você mesmo, para você diminuir esses anos, né, que você precisa reencarnar aqui na Terra. E aí você se gradua mais rápido, se forma mais rápido e adquire merecimentos para você, nas próximas vidas, você reencarnar em em mundos muito mais elevados, com energias muito mais altas, de alta vibração, onde nesses países não tem tantas desgraças, né, tragédias, coisas negativas como tem aqui nesse mundo. Por quê? Porque você já passou por isso, você já aprendeu a lidar com essas adversidades da vida. Então, para que você nascer aqui de novo? Não, você vai nascer em mundos mais evoluídos. Porque você se esforçou, porque você entendeu o seu propósito. O que é a vida? Qual é o objetivo de você estar aqui nessa escola? E aí, cada vez mais, você vai evoluindo. E vai tendo o direito de nascer em mundos, em planetas muito mais evoluídos. Imagina nascer num planeta onde você recebe um corpo físico, mas ali é como se fosse o paraíso. Tem muito, muito mais energias positivas do que negativas. É o contrário daqui. Mas é tudo fruto do seu merecimento. Mas para você conseguir nascer num mundo assim, você tem que fazer a sua parte aqui. Você tem que aprender todas as lições que esse planeta, que essa escola, lhe oferece. Quando você diz que precisa mudar algo em você, significa que você se desaprova, que você não aceita, que você precisa consertar algo em você. E aí, você se magoa. Você se frustra com você mesmo. Você está se maltratando. Então, simplesmente abrace, olhe e aceite essa sensação. Quando você vê alguma coisa assim que não tá legal em você, né? Você vê uma deficiência, aceite essa deficiência. Em vez de você ficar rejeitando, falando que você tem que eliminar, que tem alguma coisa errada com você, aceite ela do jeito que ela é. Até se for uma dor física, essa dor vai começar a diminuir, porque a dor, essa sensação de dor física que a gente tem, é exatamente para nos chamar a atenção de que ali tem um problema e que você não aceitou ainda. E quanto mais você rejeita e fica lutando contra essa dor, mais essa dor se intensifica. Então, simplesmente aceite. Aceite e deixe essa sensação dolorosa e deixe ela existir. Dê atenção, o que ela está te chamando a atenção ali é para você dar atenção a essa questão. Quando você dá atenção a essa questão, essa dor, essa intensidade da dor, ela diminui. E diga, eu estou totalmente com você agora, com essa dor, com esse problema. Esteja presente com isso, sem pedir que elas mudem, que elas vão embora. Aceite. E aí você se pergunta, como que você está se sentindo? Qual foi a última vez que você sentiu isso? Quando que você sentiu isso pela primeira vez? Relembre ali na sua memória. Tente lembrar. E aí, você altera e conversa com a sua criança interior nesse momento. Né? Você, sendo adulto, consciente, focado com a sua mente superior, você traz luz, entendimento, esclarecimento para a sua criança interior.
veja como que ela pensa dessa forma equivocada, né? Que vem do ego negativo. Observe o modo como ela pensa, como ela entende essa situação. E aí você vai lá, dê luz, dê consciência, altere essa forma de pensar. É simplesmente isso. Ressignifique. Ela pensa de um jeito X, você vai lá e dê o pensamento Y para corrigir essa forma de pensar. Só que você tem que fazer isso sempre, toda vez que isso acontecer. Ou que vier à sua memória. É um processo. Né? Através da repetição que faz com que um novo padrão se estabeleça. Agora, se você fizer uma ou duas vezes e depois esquecer, nunca mais fizer, não vai mudar nada. Tem que persistir. Por isso que eu falo, é um trabalho interior com você mesmo que leva tempo, que demanda que você dê atenção para você mesmo, que você se perceba e que você precisa persistir, se esforçar e querer muito essa mudança. Então, isso é integrar o seu ser. E não você ter essa ideia de que tem alguma coisa errada com você, que você precisa se curar, entendeu? Que você precisa eliminar. Não, o medo, frustração, raiva, todos esses sentimentos negativos, eles fazem parte do ser humano. Né? O mundo aqui é dual, tem sempre o lado positivo e o lado negativo, energias elevadas e energias de baixa vibração. E a gente tem que aprender, na verdade, a não ignorar, não rejeitar, não querer eliminar essa parte negativa. E sim, aprender a conviver com essas questões negativas, lidando com elas, administrando elas dessa forma elevada e não da forma do ego negativo. Então, geralmente, assim, quando você está conectado com o seu ego negativo, vem alguma pessoa e te diz alguma coisa ou te faz alguma coisa que te magoa, que te chateia. O ego negativo, essa criança interior, pensa que é o outro que veio com essa sensação ruim que você está sentindo e fez essa coisa para você e te magoou, né? E te feriu. E você acha que a culpa é do outro. Que, por exemplo, se o outro não tivesse vindo ali, estaria tudo bem. A questão é o seguinte, é que quando a gente está nessa mentalidade do ego negativo, de vítima, a gente não quer, a criança, na verdade, ela não quer entender o porquê que isso aconteceu. Nem quer melhorar essa questão. Para ela ficaria ali eternamente, né? Com raiva, com mágoas, com chateação, com tristeza. Ela prefere o quê? Reagir culpando o outro por isso ter acontecido, por ela ter ficado mal. E às vezes descontando, né, nos outros, se vingando, fazendo o mesmo, dando troco. Essa é a forma infantilizada do ego negativo agir. Ou seja, não querendo entender, não querendo pensar, não querendo refletir, não querendo mudar esse padrão de entender o que acontece. E, infelizmente, a maioria das pessoas aqui na Terra agem dessa forma. A não ser que você decida se conectar com o seu eu superior, e o seu eu superior vai te trazer luz, esclarecimento, para você enxergar essa situação da forma crística, da forma búdica, da forma do eu superior. E entender que, na verdade, é você que tem dentro de você todo esse sentimento de mágoa, de frustração, de tristeza, essas coisas negativas que você sente, tá dentro de você. E quando as pessoas elas vêm e falam ou fazem alguma coisa para você, simplesmente porque você está conectado com a sua criança interior, eles vêm ali e você entende essa situação com essa mentalidade do seu ego negativo.
essa mentalidade infantilizada, achando que é o outro que trouxe para você esse sentimento ruim. Na verdade, o outro, ele apenas aflorou aquilo que já tem dentro de você, de negativo, de baixa vibração, que você não curou ainda. Que o seu adulto interior não te deu luz, não te deu esclarecimento, não te educou ainda ou ressignificou esse padrão de pensamento negativo. E aí você fica conectado com a sua criança interior, super emotivo, super reativo, né? Tentando agir dessa forma equivocada, entendendo mal a situação, criando ressentimentos, mais mágoas, mais frustrações toda vez que isso acontece, se vitimizando e achando que é sempre os outros que estão errados e você está certo. E dessa forma você não evolui, porque você não consegue reconhecer que o problema está em você e não no outro. Que quem tem que mudar é você e não o outro. Então, enquanto você ficar nesse pensamento de vítima, de se sentindo um coitado, indefeso, que todo mundo vem atrás de mim e começa a me provocar, me atacar, brigar, falar coisas que eu não gosto, é porque você está nessa mentalidade do eu inferior. Precisa desapegar dele e passar a se conectar com o seu eu superior. Para você enxergar essa mesma situação da forma crítica, de uma forma mais elevada, e entender que quem tem que mudar essa situação para que isso não te magoe de novo, não te fira e não te frustre, é você mesmo. E aí você reconhece que a responsabilidade disso está em você. Porque enquanto você não reconhecer e admitir que é você que está com essas questões negativas e não o outro, enquanto você não olhar para você, você sempre vai ficar achando que é o outro que está errado. E aí você nunca vai procurar ajuda, nunca vai procurar se melhorar. Então, tudo aquilo que acontecer na sua vida, procure refletir. Mas procure refletir com a consciência do seu eu superior. Para ele te dar luz, para ele te dar clareza, para ele fazer com que você entenda o que tem por trás disso. Por que eu me senti ferida? Por que eu me senti magoada? O que será que eu preciso melhorar em mim? Então, o foco é em mim e não nos outros. Quanto mais você se curar, quanto mais você se autoconhecer, mais energias positivas você começa a cultivar no seu interior, que acabam emanando para fora essas energias positivas, atraindo pessoas e situações mais favoráveis, mais agradáveis. Então, esse é um trabalho interno para a vida toda. É você cuidar da sua criança interior, do seu ego negativo, reprogramando a sua mente subconsciente para que ela tenha mais pensamentos corretos, pensamentos alinhados com as leis naturais, com as leis do universo. O desejo, ele vem do nosso ego. A vontade, ela vem da nossa alma. Então a gente precisa distinguir. Essas ideias que chegam à nossa mente. Se ela está vindo do nosso ego ou da nossa alma. E a gente precisa alinhar com a vontade de Deus, ou seja, com a vontade da nossa alma. Não importa o que aconteça. Se o outro vem com o ego negativo dele aflorado para cima de você, né, com essas atitudes infantilizadas, egoístas, negativas, você devolva para o outro a vontade de Deus, a vontade crítica, o jeito correto, positivo de reagir na vida.
90% do trabalho espiritual é o quê? É você se controlar. É não você ficar julgando a você ou os outros, rejeitando, comparando, excluindo. Você ter preferências, assim, no sentido de, eu gosto disso e não gosto daquilo. E tem que ocorrer somente essa situação, essa escolha. Outra escolha não pode. Porque aí você tá meio que não deixando que o universo, ou que o seu eu superior, escolha aquilo que for melhor para você naquele momento. Você está interferindo nas escolhas que são melhores para você. Você tem um desejo? Ok. Você sabe, ou você tem preferência por aquilo que aconteça, pelo caminho A e não o caminho B? Ok. É uma preferência, mas que você não tem apegos. Que tem que ser o caminho A e ponto final. O B não pode acontecer de forma alguma. Isso é apego. Entendeu? É você ter preferência. Eu quero o caminho A. Ok, mas se não acontecer o caminho A, se não for da vontade de Deus, do meu caminho, da minha vida, e acontecer o caminho B, ok. Eu fico em paz comigo mesma. Fico em paz com Deus, com o universo. Entendeu? Isso é ter preferências. E deixar que as coisas aconteçam como elas têm que acontecer. No tempo que tem que acontecer, da forma que tem que acontecer. E sempre que você deixar que as coisas aconteçam, vai acontecer sempre da melhor forma. E o que for melhor. Porque muitas vezes a gente não sabe o que é melhor para nós em tal situação. Qual escolha é melhor para nós. E se a gente não ficar apegado a um caminho só, e não ficamos focados nesse caminho, e não ficamos dando só energia para esse caminho, ou fazendo ações, para que realmente esse caminho só aconteça, você fica aberto, para aquilo que vier. E você confia no universo, porque você sabe que ele só te entrega aquilo que for melhor para você. E que às vezes você acha que é o caminho A, você tem certeza que é o caminho A, mas muitas vezes não. O caminho B é o melhor. E depois que você vivenciar esse caminho B, você percebe, refletindo, com consciência, com cuidado, você vai ver que realmente o caminho B era exatamente o melhor do que o caminho A, que você achava, na sua visão, que era melhor, mas na verdade não era. Uma coisa que Einstein fazia, quando ele tinha um problema, uma questão para ele resolver, se ele tinha, por exemplo, 1 hora para resolver um problema, o que ele fazia? Ele ficava 55 minutos fazendo perguntas sobre essa questão e apenas 5 minutos para resolver o problema. O que isso quer dizer? Quando você faz perguntas para o universo, você abre portas para o universo e alguma coisa vai sendo construída para trazer as respostas para você. Ou seja, sempre que você tiver um problema na sua vida, pergunte, faça um monte de perguntas, o que vier à sua mente. Não tem problema, vai fazendo perguntas. Que essas respostas, elas vão chegar para você, 1 hora ou outra. E quando chegar a resposta, você fecha, você para de fazer perguntas. É garantido que as respostas virão de alguma forma. É só você acreditar e deixar as coisas. E muitas vezes você faz as perguntas e depois você vai fazer qualquer outra coisa na sua vida. Esquece, simplesmente. E no seu dia a dia, entre outras atividades, de repente vem lá a resposta. E quanto mais perguntas você fizer, mais respostas vão vir. E aí você
reflete, né, sobre essas respostas que vierem. E aí você conclui ali qual que é o melhor para você. A evolução espiritual aqui na Terra, do ser humano, ela consiste em basicamente duas coisas. Em aumentar o seu amor, de preferência, claro, né? O amor verdadeiro, puro e incondicional. E você diminuir o seu ego negativo. O ego negativo você pode entender que é sinônimo de criança interior, de mente subconsciente e do lado emocional, né, do nosso ser. Ou seja, se você focar a sua vida em fazer essas coisas, em aumentar o seu amor e diminuir o seu ego, que é uma reforma interior, uma questão pessoal de cada um de nós, você vai estar contribuindo imensamente com o universo, com Deus, agindo a favor dele e não contra. Coisas maravilhosas, tudo aquilo que você quiser, que você tem vontade, começarão aos poucos a retornar na sua vida. Por quê? Simplesmente porque você está sendo um trabalhador de Deus, um trabalhador da luz, agindo a favor de Deus, contribuindo para que esse universo consiga ter energias muito mais elevadas, diminuindo a quantidade imensa que ainda tem de energias negativas. E outra coisa é que quem ama mais, né? Quem faz as coisas com amor, assim, é mais feliz, né? E quem ama gosta daquilo que faz. E se você gosta de tudo, aprende a gostar de tudo, você vai ser mais feliz do que quem não gosta. E aí, você vai fazer essa coisa, essa atividade com amor, com prazer, com carinho, com alegria. Você vai fazer com vontade. Não vai fazer de qualquer jeito, sem vontade, mais ou menos. Vai fazer por completo. E você vai estar com essas energias abertas para fazer isso de uma forma verdadeira, positiva, com amor, com muita vontade. Você não vai estar de corpo mole para fazer essa atividade. Por quê? Porque você ama, porque você gosta. Então, por exemplo, lavar louça. Claro que é uma atividade que, assim, não é uma atividade assim que eleva, né, a nossa alma. É uma tarefa doméstica, mas é necessário para o nosso bem-estar, né? Então, assim, como que você poderia fazer essa atividade gostando dela, amando fazer essa atividade e de boa, assim, sem reclamar, sem achar chato, monótono. É simplesmente você pratica gratidão no momento dessa atividade, qualquer outra atividade que você acha, assim, que você não gosta, né? Simplesmente você, ao fazer essa atividade, agradeça. Agradeça porque você teve comida para se alimentar. Se você usou o prato ali, tá sujo, né? Os talheres, as panelas, é porque você teve comida ali para você comer. Para servir você e aos outros, às suas pessoas queridas. Né? Essa é uma gratidão, nossa, imensa. E aí você fica reclamando ali porque tem que limpar aquilo que você usou? Não. Entendeu? Agradeça isso. Veja o lado positivo. As coisas boas de você ter usado isso. E ao lavar louça também, você tá ali usando a água, agradeça também, porque você tem água ali, limpa, para você lavar aquilo que você sujou. E se não tivesse água? E se não tivesse comida? Você não ia precisar lavar louça. Não é? Você não ia precisar lavar louça. E quem não lava louça é porque o quê?
que não se alimentou. Entendeu? Pensa de uma forma mais consciente, uma forma mais lúcida sobre tudo aquilo que você faz e que você costuma reclamar. Por exemplo, pagar contas, conta de luz, por exemplo. Vem a conta de luz e você acha que está alto, que você gastou muito, ou porque as tarifas estão altas. Pensa dessa forma consciente e lúcida. Eu só tô pagando essa conta de luz, por quê? Porque eu tenho uma casa para morar. Essa já é uma gratidão e uma satisfação, uma felicidade imensa. E outra, se você gastou de repente demais, veio alto, né, a conta de luz, é porque você tem ali eletrodomésticos, aparelhos ali, nossa, que você desfrutou, que você usou aquilo que te beneficiou de alguma forma. Então você está pagando por aquilo que você usou, que foi bom para você, que foi útil naquele momento. Então vale sim a pena você pagar. Ah, mas tem taxas ali que eles cobram, que é alto. Agradeça mesmo assim. Eles estão cobrando a taxa? Tá. Aceite que é isso. Aceite que eles fazem o trabalho deles ali. Tem a fiação ali, tudo, a manutenção, sei lá o quê. Aceite que é isso. Quando você aceita as coisas como elas são, você para de reclamar, para de vibrar nessa energia densa. O contrário da gratidão é o que? A reclamação. Ou você reclama, ou você agradece. Não tem como fazer os dois ao mesmo tempo. Então escolha conscientemente parar de ficar cultivando essas energias densas, de ficar reclamando, de ficar rejeitando, de ficar criticando. Escolha vibrar alto. Isso vai fazer um bem danado para você. Não vai mudar nada a sua vida para melhor se você ficar nessa vibração densa. Não vai ajudar nada. Está piorando a sua vida.